Graça, paz e misericórdia por parte daquele que criou todas as coisas, para com o irmão, que a sua palavra edifique os vossos corações. Que Deus nos abençoe. A nossa escola bíblica dominical de hoje encontra-se baseada na passagem de João, capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 11, 15, 17 e 20. E diz o seguinte a palavra de Deus. Verso 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Verso 15. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Que Deus continue abençoando a sua palavra em nossa vida. Os versos separados do corpo da oração do capítulo 17 do Evangelho de João, que serve como base para nosso estudo, revelam o pedido do Senhor Jesus Cristo ao Deus Pai com relação ao seu ministério, que estava findando e que ele não estaria mais presente no mundo, e que ele já estava indo para junto do Pai. Por isso, ele ora ao Pai que aquelas pessoas que o Pai lhe tinha dado e que ficariam agora sem a sua presença física, fossem protegidas pelo Pai, e que esta proteção fosse em nome do Pai, um nome que é sobre todo nome, um nome que determina a pessoa, um nome que não há variação de luz, um nome em que tudo foi criado de forma que a união deles fosse como são unidos o Pai e o Filho. E que esta proteção não fosse a retirada imediata deles do mundo, ou que eles fossem chamados logo para a eternidade, pois eles tinham uma missão a ser cumprida, mas que fosse uma proteção de tal forma que o maligno não tivesse poder sobre a mente deles e nem tampouco sobre os seus corpos. E que além desta proteção eles fossem santificados, separados ou fortalecidos por meio da verdade que é a palavra de Deus. E que esta proteção não fosse somente para aqueles que estavam naquele momento com ele, mas para todos ao redor do mundo que ainda creria nele e que se converteria por meio da pregação do Evangelho. Ao estudar a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, vejo de forma maravilhosa o cuidado de Deus por meio de Pedro, atendendo a oração do Filho em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. Eu quero agora compartilhar com os irmãos a ação de proteção e cuidado e santificação a qual Jesus orou e que é revelado pelo apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, verso de 1 a 9. Então vamos agora aqui para a Bíblia e de versículo em versículo nós vamos entender o cumprimento desse pedido, não só aqui, mas enquanto existir igreja, enquanto a igreja na sua existência, o Pai sempre cumprirá esse pedido de oração, de proteção, de guarda, da oração de Jesus Cristo a ele na sua oração ministerial. Vamos aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte a palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos na Ponto, Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A palavra aqui, apóstolo, quando Pedro se apresenta, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, quer dizer enviado. Então ele está dizendo, Pedro, enviado de Jesus, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galáxia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Disperso aqui são aquelas pessoas que eram perseguidas, que saíam da sua cidade por causa da religião, por causa de perseguição, e ia para outros países, para poder encontrar paz, encontrar tranquilidade para viver, para escapar da morte às vezes. E nisso ele largava tudo lá onde ele morava. Largava o folclore, largava seus bens materiais, largava às vezes até a família, tudo, a religião, tudo eles largavam e se dirigiam a outro país para escapar da perseguição. E esses dispersos que estavam lá tinham sido alcançados pelo Evangelho.
tinha sido alcançado pelo Evangelho. As províncias de Porto, Gamácia, Capadócia, Ásia e Bitínia pertenciam à Ásia, que hoje faz parte da Turquia. Então Pedro está dirigindo a essas pessoas que foram dispersos, da dispersão. Capítulo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz não seja multiplicado. Aqui é tremendo esse versículo, esse segundo versículo. Eles eleitos. Não eram qualquer pessoas que estavam lá, são os eleitos de Deus. São pessoas que foram escolhidas por Deus para pertencer a Jesus Cristo. E Deus aí levanta Pedro para trazer esperança a essas pessoas que tinham sido dispersas, não é, dos seus lares, das suas casas, do seu país, não é? E foram procurar abrigo lá nessas províncias. Então são eleitos aqui são aqueles que Deus separou nos tempos eternos para que cresçam em Jesus Cristo, para que fossem salvos por Jesus Cristo. Não é? Eleitos segundo a presciência de Deus. Presciência aqui quer dizer que isso foi feito não porque Deus enxergou futuramente que alguém creria em Jesus Cristo e ele predestinou essas pessoas que creriam para crer em Cristo. Não, aqui está falando dos tempos eternos. Cada pessoa dessa que estava lá na dispersão, Deus tinha providenciado nos tempos eternos para que eles crescem no Senhor Jesus Cristo e fossem alcançados pelo Evangelho. Não é? Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Nada na vida espiritual, no Evangelho, pode ser feito fora do Espírito Santo. Desde a criação, quando Jesus disse, haja luz, ele estava lá na criação, nos primórdios também, gerando a luz da qual Cristo deu ordem para que existisse. Ele é a fonte da vida, é Ele que dá vida às coisas, é Ele que ressuscitou a Cristo, é Ele que vai nos ressuscitar, é Ele que vai nos dar novos corpos. Então, o Espírito de Deus, sem a santificação, sem a separação para Deus, nada pode ser feito. Nada, bênção nenhuma pode ser alcançada. Então, aqui eles foram santificados, separados pelo Espírito de Deus. Para quê? Para a obediência à expressão do sangue de Cristo. Eles tinham que entender que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário perdoou todos os pecados dele. E foi esse sangue, esse sacrifício que os colocou novamente diante de Deus. E que isso era aplicado pelo Espírito Santo através da obediência, de crer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário era suficiente para a vida deles. Não é? Então, o Espírito santifica para a obediência à expressão do sangue de Cristo. Cada um foi purificado através do sangue de Cristo. E aí, Pedro agora diz o seguinte: graça e paz vos seja multiplicado. Ou seja, a graça é um favor imerecido de Deus. É quando Deus dá uma coisa que ninguém merece. Então, se nós comemos é graça, se nós vivemos é graça, se nós andamos é graça, se nós temos família é graça, se nós respiramos é graça, se enxergamos é graça, tudo é graça de Deus na nossa vida. E é isso que Paulo está dizendo. Olha, aqui eu quero que seja dobrado em vossos corações a graça, o reconhecimento de que tudo na sua vida é graça, que tudo provém de Deus, que tudo é de Deus, que vocês dependem completamente de Deus. E um coração que entende isso, a graça multiplicada traz paz no coração, a paz que o mundo não entende. Não é? Verso 3. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Cristo dentre os mortos. Que coisa maravilhosa isso aqui, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, não é? Ele está dizendo que Deus é glorificado por ser Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia aqui é a capacidade que Deus tem de tomar o lugar, de se compadecer daquele que está sofrendo e toma o lugar dele. Não é? E é isso que está dizendo aqui, que a misericórdia de Deus nos gerou, ou seja, Deus nos deu nova vida, não é? Trouxe a semelhança que nós tínhamos perdido no Jardim do Éden, porque
Adão pecou mais e tirou essa semelhança que era o que nos dava a condição de ter relacionamento íntimo com Deus. E aí agora na geração, esse gerar de novo nos traz essa semelhança, essa condição de estarmos unidos a Deus novamente. É o que diz a palavra de Deus: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus? Então isso é porque Deus gerou novamente. Nos gerou de novo para uma viva esperança. Não é qualquer esperança, mas é uma esperança viva, não é? É uma esperança que nos traz, vamos dizer assim, nova vida, pela ressurreição de Jesus Cristo. É a única religião, não é, que nos diz que a vida após a morte, é o Evangelho, não é? Eu creio no Evangelho por causa da ressurreição de Cristo. Porque Confúcio está lá no túmulo, Buda está lá no túmulo e tantos outros, mas Cristo ressuscitou. É isso que Pedro quer que eles entendam, que a esperança está na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Não é? Verso 4, essa esperança também compõe para uma herança incorruptível. Não é? A esperança de receber uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus. Não é qualquer herança. A gente recebe a herança aqui e com o tempo a gente tem que devolver, porque tudo fica aqui. A que Deus está dizendo aqui está lá nos céus, na sua habitação, onde habita Ele e os anjos, guardada por Ele para nós. Ela não murcha, ela é incontaminável e ela é incorruptível. Nada pode mudar. Verso 5, que mediante a fé estás guardado na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Ora, meus irmãos, aqui diz que nós somos guardados na virtude de Deus. Esse foi um dos pedidos do Senhor Jesus Cristo, não é? Para que nós fôssemos guardados no seu nome. E aqui nós somos guardados no nome de Deus e na virtude de Deus, no caráter de Deus, no caráter que é imutável. Não é? E somos guardados mediante a fé, que é um dom de Deus. Nós cremos nisso, porque Deus colocou em nosso coração, através do Espírito, não é, de que Ele é quem nos guarda, Ele é quem cuida de nós, é Ele quem realmente nos dá vida e nos dá esperança. Verso 6, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importe ser necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então era justamente a situação daqueles irmãos lá, em Bitínia, em Ponto, nessas províncias. Eles estavam sem esperança nenhuma, sofrendo. Então o que Deus faz através de Pedro, é que fossem alegrados, tivessem os corações alegrados, mesmo passando por privações, sabendo que eles eram eleitos de Deus, não é, propriedade particular de Deus, e que neles havia uma viva esperança de uma herança incorruptível, não é, que não pode murchar, que não pode se contaminar, guardados na mão de Deus, nos céus dos céus. Verso 7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, olha que o ouro é uma coisa que é cobiçada pelo ser humano, a fé está superior, não é? Essas, vamos dizer assim, provações que eles estavam passando, tinha como objetivo provar essa fé deles, que era dada pelo Espírito, que é mais preciosa do que o ouro, que o ouro perece, é aprovado pelo fogo, se enche, e que seus corações se enchessem de louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então essa revelação que Deus está trazendo através de Pedro é para que eles sejam cheios de honra e de glória, mesmo em uma situação difícil. Aqui que Deus mostra o cumprimento da oração de Jesus Cristo, não é? Que fossem guardados na sua palavra, e Deus está mandando a sua palavra para guardar a mente deles, a alma deles. Que coisa maravilhosa, Verso 8, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa.
ele diz que mesmo a gente não vendo a Cristo, não tendo conhecido a Ele, não tendo visto, nós amamos a Ele. Nossa vida foi mudada por causa de Jesus Cristo, não é? Mesmo não vendo agora, mas a gente se alegra. O Espírito nos dá gozo inefável, glorioso, não é? Na esperança da nossa herança que está nos céus, não é? Para vivermos eternamente com Deus. É esse o recado de Deus. É esse o recado de Deus. Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa essa passagem. Que alento para o nosso coração saber que Jesus orou e o Pai, em atenção à sua oração, nos dá conhecimento da sua palavra, nos traz paz, misericórdia e nos chama de eleito, dizendo que nós somos propriedade particular dele, que ninguém pode tocar, que somos protegidos do maligno a pedido do Senhor Jesus Cristo. Espero, meus irmãos, que esta palavra encha os vossos corações de paz, de esperança, num tempo tão terrível que nós estamos vivendo agora nessa pandemia, onde a gente mergulha num mundo de mentiras dada pelos nossos governantes, por tanta gente com desejos impúrios, não é? Maldosos e perversos. Que Deus nos dê esperança, que saibamos que somos seus filhos, escolhidos por Ele, por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.